Meus amigos e minhas amigas, uma boa noite. Eu sou Edivaldo de Almeida. Estou esta vez mais uma oportunidade aqui para vos despertar, conforme diz as Escrituras Sagradas, em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Meus amigos e minhas amigas, católicos, evangélicos, povo de Deus, sabemos que todo povo é de Deus. E Deus tem levantado nos últimos tempos e em todas as épocas, aliás, desde os profetas, sempre alguém para ajudar o outro a despertar para as coisas de Deus, principalmente para a salvação eterna. Porque sabemos que a salvação é eterna enquanto nós estamos vivos. Depois da morte, segue-se o juízo. Está escrito em Hebreus, capítulo 9, e versículo 27. E o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, é um povo que precisa despertar e já escapar dos sistemas religiosos que sempre condena e traz condenação para o povo. No vídeo passado eu já citei duas fontes e falei também sobre os autores das religiões, porque só uma religião pura e imaculada diante de Deus, que está escrito em São Tiago capítulo 1, versículo 27, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e apartar-se da corrupção do mundo. Essa é a religião pura de Deus. E as demais, nós sabemos que foi o inimigo de Deus, Satanás, que entrou na cabeça dos homens, na mente dos homens. Por isso que elas estão tudo divididas uma contra a outra, e cada um fazendo conforme acha que deve ser, através de filosofia, de teologia, de estudos religiosos, e acaba tudo em confusão que deixa o povo assustado. Mas graças a Deus que Deus já deixou também escrito que os escolhidos não serão confundidos. E no vídeo passado eu cheguei a citar que a religião católica é a pior, e vou esclarecer por quê mesmo. Porque segundo o relato da história da fundação da Igreja Católica, foi formada por um político, né, que todo mundo sabe, que é o Imperador Constantino no século IV. E ele dominou a igreja por muito tempo, e ele mesmo que estabeleceu papas e infiltrou a política na igreja, que está até hoje. É um casamento da política com a igreja. E os cristãos da época que não aceitaram a determinação dessa religião foram mortos. Isso durou até o século XV, quando houve a reforma, que eles não admitem que seja uma reforma, admitem que seja uma revolução, mas na realidade, e pela graça de Deus, foi esclarecido através da Escritura Sagrada, na direção do Espírito Santo pelo o Lutero, né? O Espírito Santo tocou nele e mostrou e esclareceu para ele que o perdão não é através de dinheiro, o perdão de Deus não é através de dinheiro como a religião católica vinha cobrando. O perdão de Deus é através da fé. E a salvação também é através da fé, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então não é por fazer boas obras, como até hoje a religião católica ensina. Então, depois dessa reforma, eles perderam muitos membros por causa
por causa do esclarecimento que Deus deu ao Lutero. E para não perder mais membros, eles revigoraram também o tribunal, chamado Tribunal da Inquisição. Eu tenho aqui um relato que é aprovado pelo Ministério da Educação, ensinado na escola de ensino médio, que ele diz assim: o famoso Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Tribunal da Inquisição, foi revigorado. Ele existia desde a Idade Média, quer dizer, desde o século IV. Era formado por padres que julgavam as pessoas acusadas de heresia. Heresia quer dizer ofensa ao cristianismo, ou seja, segundo a visão dos católicos, o suspeito de cometer heresia era preso, interrogado pelos padres inquisitores, e aí começava a face trismental brutal da Inquisição. Os acusados eram torturados até confessarem ou morrerem de tanto apanhar. Por exemplo, os pés do prisioneiro eram mergulhados dentro de panelão com azeite fervendo, palito era enfiado debaixo das unhas, as mamilas eram arrancadas com alicate. Geralmente os acusados berravam de dor, sofrendo muito, acabavam confessando, inclusive o que não tinha feito. Eram punidos. O castigo poderia ser desde uma simples advertência até a perda dos seus bens, também do dinheiro, da casa, dos móveis, roupa, etc. A prisão ou, em caso mais grave, a morte na fogueira. Então nós sabemos que por aqui tem mais, mas nós vamos abreviar para que o vídeo não fique muito extenso. Então por isso que eu disse que essa religião é a pior de todas, é uma religião assassina. E ela continua hoje, não cobra mais dinheiro pelo perdão dos pecados dos vivos, mas cobra dos mortos, quando reza pelos mortos. Então, mas graças a Deus que Deus esclareceu, e hoje tem muitos filhos de Deus, muito escolhidos, esclarecidos e escaparam. Eu sou um deles, que fiquei lá até os 34 anos de idade, mas graças a Deus que o Senhor me resgatou de lá, quando lá em Apocalipse capítulo 17 diz: sai dela, povo meu, para que não seja participante das suas pragas. E também falando das religiões evangélicas, que estão divididas, isso não é da vontade de Deus, né? Em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor Jesus mandou escrever para as 7 igrejas da Ásia, a igreja que estava na cidade de Sardes, o cabeçalho foi o seguinte: escreve ao pastor da igreja que está na igreja de Sardes, que ele diz que está vivo, mas está morto. Então esse é o fato das denominações evangélicas hoje. Eles pregam que estão vivos, mas diante de Deus estão mortos. Por quê? Porque estão divididos. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é o corpo de Cristo na terra. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12 para frente. Paulo escreveu: vós sois o corpo de Cristo. E a Bíblia está recheada disso aí. Então, esse corpo de Cristo não pode ser dividido. Quem agir para dividir o corpo de Cristo morre. Porque Cristo é o cabeça da igreja. E nós que cremos e fomos batizados num só Espírito, batismo da salvação, não é o batismo da religião não, de criança, é o batismo da salvação. Como Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Nós que cremos e fomos batizados, fomos introduzidos nesse corpo, e o corpo não pode ser dividido. Paulo escrevendo aos Coríntios disse: por acaso Cristo estará dividido? Quando um diz eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro sou de Cefas. É como hoje, um diz eu sou da Assembleia, outro diz eu sou da Deus e Amor, o outro eu sou da Adventista, outro eu sou da Presbiteriana, e cada um diz eu sou de tal lugar. Será que Cristo está dividido? Então, meus irmãos, isso traz morte espiritual, mas a Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos que Cristo esclarecerá.
E agora alguém podia perguntar, e agora, irmão, o que é que eu vou fazer? Irmãos, nós sabemos, o que nós devemos saber fazer é se apartar. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Enquanto nós não se apartamos desse sistema religioso, Deus não pode operar as maravilhas que Ele tem em nossa vida. Pelo Espírito, porque a obra de Deus é espiritual. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que Ele falou dos verdadeiros? Porque tem os falsos. Quem são os falsos? É aqueles teólogos, aqueles filósofos, aquele povo estudado, os sábios, que se julga sábios e entendidos. Mas aos pequenininhos do Senhor Jesus serão revelados pelo Espírito. E nós temos que viver essa época em que nós estamos vivendo, a era do Espírito Santo, o único coordenador na face da terra, que é o próprio Senhor Jesus. Mas viver no Espírito, andar no Espírito, para não cumprir a concupiscência da carne, e podemos servir a Deus em Espírito, porque Deus é Espírito. Conforme ele explicou lá para a mulher samaritana, lá na beira do poço de Jacó. A mulher também estava em dúvida, não sabia para onde ia, porque o povo dela disse que era no monte, adorar a Deus lá no monte, o judeu dizia que era em Jerusalém, mas o Senhor Jesus disse, mulher, vem a hora e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura. Não é mais de fazer uma casa, dizer, vamos na casa de Deus, não, isso é mentira. Deus não habita em casa feita por mão de homem. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Vamos lá na casa de Deus, vamos buscar a Deus naquele monte, vamos buscar a Deus na minha igreja, na tua igreja. Não, isso é mentira, irmão. A Deus nós buscamos em todo lugar, constantemente. 24 horas Ele está conosco. É preciso que nós mantenhamos um contato no Espírito. Paulo disse, andai no Espírito, e se andai, vivei também no Espírito. Como eu vou fazer, irmão, para andar no Espírito? Está aqui, irmão, escrito aqui atrás de mim, ó. É só chamar por ele, ó. Romanos 10 e 13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E quando você diz Senhor Jesus, você está chamando por Ele e está mantendo a conexão com Ele em Espírito. Isso nós devemos fazer o dia inteiro, acordar de noite e sempre, ó Senhor Jesus, mostrando para Ele também uma total dependência, porque nós estamos chamando Ele e nós somos totalmente dependentes dEle. E aí o nosso Espírito, porque está escrito que ninguém diz que o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Essa é o que nós devemos fazer. Mas, irmão, eu vou ficar onde? Para onde eu vou adorar a Deus? Comece pela sua casa, irmão. Comece pelos que estão na sua casa. E Deus vai preparar como fez comigo. Começou eu e minha esposa há 15 anos atrás, aqui dentro de casa, no Espírito, invocando o nome do Senhor. Deus já preparou mais pessoas para se reunir conosco. Nós vamos de casa em casa, eles vêm aqui em casa, e nós estamos numa vida no Espírito, irmão, servindo a Deus, fora desse sistema religioso que não passa de uma cobrança financeira, de um comércio estampado, conforme o apóstolo Pedro escreveu na segunda carta, irmão. Na segunda carta dele, no capítulo 2, Pedro escreveu assim, assim como houve falsos profetas entre o povo de Deus, também no meio de vós haverá. E eles, movidos por ganância, farão comércio de vós. Então, irmão, o povo de Deus passa a ser, na mão desses homens, desses cabeças aí que estão divididos, passa a ser uma mercadoria e tem que dar lucro. Você tem que dar lucro, porque se não der lucro lá, você é taxado como infiel e até como ladrão de Deus. Então, amados irmãos, vamos escapar, porque a Bíblia nos convida. Sai dela, povo meu, esse sistema religioso que é a confusão, a Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice nas pragas que hão de vir. Lá em Apocalipse 17 diz. Amados irmãos, que Deus os abençoe e... se Deus permitir, nós vamos continuar. E mais um aviso e o conselho, irmão. Viva a vida normal da igreja do Senhor Jesus na face da terra. A vida normal, não é a vida dividida. A vida normal da igreja na face da terra. Então, comece a invocar o nome do Senhor
e Deus será convosco. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.